Os desastres do pecado original. Foi um ato tão violento que abalou a natureza humana até os seus alicerces, enfraqueceu o intelecto e a vontade e desviou as faculdades inferiores da alma de seu domínio. Agora, a serpente era mais astuta do que todos os animais selvagens que Deus havia criado, e disse à mulher: Deus realmente lhe disse para não comer de nenhuma árvore deste jardim? A mulher respondeu à serpente: Podemos comer o fruto das árvores que estão neste jardim, mas quanto ao fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: Não coma dele, ou melhor, nem toque nele, senão você morrerá. Então a serpente disse à mulher: Não, você não morrerá. Na verdade, Deus sabe que no dia em que você comer, seus olhos se abrirão, e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era boa para comer, agradável à vista e desejável para conhecimento. Então ela pegou alguns dos frutos e deu ao homem que estava com ela, que também comeu. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintos com elas. Gênesis 3, de 1 a 7. A doutrina do pecado original. O acontecimento acima descrito, o do pecado original, é objeto do magistério ordinário universal da Santa Madre Igreja. Como tal, e como fundamento dos dogmas sobre as consequências deste pecado para a raça humana, como o batismo, a redenção, a Imaculada Conceição, a doutrina do pecado original deve ser entendida igualmente como dogma, isto é, de fé. Na verdade, o pecado original sempre foi entendido e ensinado pela Santa Mãe Igreja como um acontecimento real por parte do primeiro casal de homens, Adão e Eva. Foi um pecado de orgulho e desobediência a Deus, causado pela sedução do diabo em forma de serpente. Uma ação que os excluiu do estado de inocência e que, como foi realizada pelos representantes de toda a humanidade, causou danos não só a eles, mas também a todos os homens. O pecado original também é chamado de a queda. Comparando com a queda dos anjos, observamos os seguintes traços comuns. Primeiro, a prova. Segundo, o fracasso pelo pecado do orgulho. Terceiro, a subsequente mudança de natureza, de anjos para demônios, ou de natureza elevada para natureza lapsa. Quarto, a expulsão do paraíso, celeste ou terrestre. Quinto, o sofrimento. O estado de inocência. Para compreender a mudança na natureza humana em particular, devemos primeiro considerar os dons que Deus concedeu a Adão e Eva no estado de inocência, que estavam além das capacidades da sua simples natureza humana. Primeiro houve o dom sobrenatural da graça, depois os dons sobrenaturais da ciência infundida. A impassibilidade, a possibilidade de não sofrer. A imortalidade, a possibilidade de não morrer. E a integridade, o domínio perfeito da razão sobre as faculdades inferiores da alma. Todos estes dons teriam sido transmitidos juntamente com a natureza humana a todos os descendentes de Adão e Eva, se não tivessem pecado. O efeito do pecado original foi, no entanto, que os dons foram perdidos para eles e depois para toda a raça humana. Há, no entanto, 3 exceções. O conhecimento infundido, que foi perdido apenas pelos nossos primeiros parentes. O dom da graça e o dom da integridade, que foram perdidos para todos os homens, exceto para Nossa Senhora e seu Divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. O que nos interessa na nossa presente investigação sobre os inimigos espirituais do homem é precisamente a perda do dom da integridade. Como foi perdido? O pecado original constituiu uma rebelião das faculdades inferiores da alma, as faculdades sensitivas, contra as faculdades superiores, o intelecto e a vontade.
Foi um ato tão violento que abalou a natureza humana até os seus alicerces, enfraqueceu o intelecto e a vontade e retirou do seu domínio as faculdades inferiores da alma, dando-lhes uma certa independência e autonomia na busca da sua própria satisfação. O enfraquecimento do intelecto levou o homem a absorver-se nas coisas criadas, em vez de se elevar ao seu Criador, que é Deus. Esta é a concupiscência dos olhos. O enfraquecimento da vontade levou-o a afastar-se de Deus e dos seus representantes na terra. Isto é a concupiscência espiritual, ou orgulho. A busca dos sentidos pela própria satisfação, entretanto, é a concupiscência da carne.